Olá, turma, vamos começar mais uma aula que dá início à nossa terceira unidade em História. E eu começo com a questão: qual seria a importância dos povos gregos romanos para a história do mundo ocidental? O mundo ocidental é a gente, tá? E qual é a importância lá da cultura grega, da cultura romana para a nossa história aqui? Então, gente, teve muita importância no campo das artes, da literatura, o teatro, a escultura, a arquitetura, a filosofia, a matemática, os Jogos Olímpicos, a medicina, a astronomia. Gente, eu poderia levar aqui até não sei que dia falando de toda a contribuição que os povos greco-romanos teve para com a gente do mundo ocidental, tá certo? Mas a gente vai começar falando da Grécia Antiga, o cidadão e a polis. A gente vai começar a falar, né, sobre a formação do cidadão, né, o conceito de cidadão dentro da Grécia Antiga e o que foi a polis. O que é a polis? A gente vai saber daqui a pouquinho, tá? Olha aí o mapa na tela que eu trago mostrando como era a distribuição da Grécia Antiga. Então, era um território que se desenvolveu aí, né? A antiga civilização grega era diferente do país que a gente conhece hoje, da atual Grécia, né? Os gregos antigos chamavam aí esse local de Grécia, ou Elade, ou Helenos, né? É, Helenos era como eles se chamavam no caso, né? E aí a Grécia Antiga ia do sul da Península Balcânica, né? Que a gente chama de Grécia continental, tinha é, inúmeras ilhas do Mar Egeu, né, que a gente chama aí da Grécia Insular, e a costa da Ásia Menor. Na questão geográfica, a Grécia tinha um terreno muito montanhoso, né, eram montanhas que separavam uma polis das outras, e marítimo. Então, a Grécia não tinha muitos rios, como no Egito Antigo tinha o rio Nilo. Então, ela não podia trabalhar muito com a agricultura, já que o solo era pobre e seco, né? Então, elas tinham que fazer mesmo eram as atividades comerciais e marítimas, né? Aí essa questão da agricultura vai ser impossibilitado por isso. A costa litorânea toda ali, né, tem bons portos e por isso que é por isso que a Grécia vai poder trabalhar com a navegação e com o comércio marítimo. Então, os gregos eles descendem aí de grupos nômades nórdicos, né, e alpinos aí que veio da região do Danúbio por volta do século XX antes de Cristo, né, com os povos aí da civilização cretense que já habitavam ali no sul da Península Balcânica, é, a chamada Ilha de Creta, né? Então a Ilha de Creta, que é a sede, né, o centro dessa civilização, dominava também aí todo o litoral da Ásia Menor. Então, controlando o comércio marítimo da região, toda a civilização cretense alcança aí uma progressão econômica, artística e cultural. Então, como era exercido o poder na Grécia Antiga? Aí a gente vai representar, né, para vocês como era esse poder. E de início eu falo que a gente tem a divisão de 5 períodos, que é o chamado período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. E aí a gente vai ver os principais pontos importantes em cada um desse período. O primeiro período, né, é o período pré-homérico, é, é nesse período que começa a ocupação do território grego. Esse período aí vai de 20 a 12 a.C., né? Então a gente vai ter aí os povos aqueus, né? E além dos povos aqueus, a gente vai ter os jônios e os eólios, né? São os primeiros aí que ocupa, né, essa região da Grécia. Então, as cidades fundadas pelos aqueus, né, vai ser dominada aí pelos habitantes da ilha de Creta e vai dar origem à chamada civilização cretomicênica. Então, em todo esse período pré-homérico, a chegada ao território dos povos jônios e eólios vai se destacar, né? Os jônios depois fundam a cidade de Atenas, né? Os aqueus vai tentar impor o seu domínio aí sobre os povos cretenses, mas de cara vai haver os conflitos. Eles conquistam o sul da Península Balcânica, né? Que
essa parte do sul aí, da Grécia. E aí, por volta de 1150, os aqueus subjugam aí a cidade de Troia, que é o último lugar aí do domínio de Creta, né? Que Creta controlava. A gente vai para o período pré-homérico. O período pré-homérico vai ser o período em que chega um novo povo aí, que esse povo é chamado de Dórios, tá? Eles vieram da Macedônia, e aí esse período fica conhecido como período homérico, né? Esse período homérico vai do século 12 ao século 8 a.C. Perceba que a contagem é decrescente, né? Os dórios, eles impõem seu domínio porque eles são um povo muito forte, né? Um povo de guerra, um povo, né, militar, um povo violento. E aí, de cara, eles dominam toda a região do Peloponeso, né? E toda a ilha de Creta. Então, a gente compreende, né, esse período como um período homérico porque a partir da análise dos textos de Homero, né, que é um poeta grego, escritor aí das obras como Ilíada, que vai narrar aí a vitória dos aqueus na guerra de Troia, Ilíada, e Odisseia, que vai falar de Ulisses, né, do retorno de Ulisses, do Odisseu, que é o herói da guerra de Troia, que ele volta para sua terra natal, que é a ilha de Ítaca. Então, toda essa invasão aí dos povos dórios, né, compromete a vida urbana e vai surgir aí o que a gente pode chamar de genos, né? Genos é as comunidades rurais que tem aí famílias que descendem de um ancestral comum. Então, os genos, né, que são as melhores terras aí, todas as comunidades que praticam o uso coletivo da terra, né, que são chamados de genos, é composto pelo pater, né, que é o líder maior, aquele que tem a decisão de dizer com quem a filha vai casar, aquele que praticamente tem o poder de morte e de vida sobre a vida de alguém, né? Então ele tinha aí funções administrativas, judiciárias, religiosas dentro aí dessa comunidade familiar, podemos dizer rural, né? Agrícola. Aí a gente parte para o período arcaico, né? Que é nesse período que começam a surgir as polis. Veja na imagem aí como os terrenos eles são montanhosos, tá vendo? Então, as antigas comunidades rurais, que são genos, eles se dissolvem, né? Porque a população cresce e aí vai estimular uma disputa, né, entre os antigos membros dos genos pelas melhores terras que podem ser cultiváveis, né? Porque já não tinha lá essas terras porque o solo era pobre e seco. Então, defendendo aí seus interesses, alguns grupos eles se unem para preservar suas posses. E essa união vai fazer surgir as frátrias, as chamadas frátrias, que é uma nova organização. E aí essa frátria vai crescer, crescer e dar origem a tribos. E aí, para consolidar essa defesa militar, as diferentes tribos elas vão construir aí nesses terrenos mais elevados a Acrópole, que é como se fosse uma sede do comando daquela comunidade, né? E nos terrenos que ficavam ao redor da Acrópole ali, né, seria aí os aglomerados urbano e rural. E aos poucos vai tomando uma estrutura de polis, que a polis é uma cidade-estado. E o que é a cidade-estado? Vocês lembram? Cidade-estado é uma cidade independente política e administrativamente, ou seja, em relação à política e administração dela, ela não deve nada a ninguém. A gente vai agora para o nosso período clássico, tá? Nesse período é um período de conflito, né? Um período de guerras, né? A gente vai ter aí a união de várias cidades-estados gregos contra a invasão aí dos povos persas. Os povos persas, que originam aí dos povos medos, eles tentam entrar, né? Tentam se expandir para a parte da Grécia. Só que aí essas polis, as cidades-estados gregas, vão se unir todas, né? Para poder impedir aí, né, os persas de invadir. O nome da guerra que se dá esse conflito entre os persas e os gregos são as guerras médicas, né, que acontece aí entre 490 e 448 a.C. Então, a Grécia vence, né, e vai surgir aí também alianças militares como a Confederação de Delos, que a Confederação de Delos vai ser dirigida por Atenas, e a Confederação do Peloponeso, que vai ser dirigida por Esparta. Ah, sim,
Atenas e Esparta são as principais, é tida como as principais polis, né? As polis modelos aí da Grécia. Então foi um momento rico, né, para as artes e a cultura grega e que vai ser marcado aí por importantes escritores, historiadores e filósofos. E vai ocorrer aí durante o governo de Péricles. Esse desenvolvimento político e econômico de Atenas vai ser caracterizado aí por um regime democrático, porque a maioria das polis, meninas, elas, meninos e meninas, né? A maioria das polis, elas vão seguir aí um governo monárquico, né, ou oligárquico. Ou o poder estava na mão de um, ou o poder estava na mão de poucos. Quando eu falo monárquico, é poder na mão de um. Oligárquico, poder na mão de poucos. Então a maioria das polis tinham essa característica. Mas Atenas vai desenvolver aí um regime democrático, que é o poder na mão de muitos, né? Eu falei, né? Antes era monarquia, o poder na mão de um, ou o poder na mão de poucos, que era a oligarquia. Mas na verdade existia um regime democrático se desenvolvendo em Atenas, que era o poder na mão do povo, né? Não todos os povos, né? Só quem era aí cidadão. Então, o agravamento aí da rivalidade política e militar que vai existir entre Atenas e Esparta vai se chamar Guerra do Peloponeso, né? E aí vão se confrontar durante 30 anos e os espartanos derrotam os atenienses e assumem aí o comando político do mundo grego, né? Só que com o tempo aí vai haver um enfraquecimento militar da polis após aí esse conflito, né? Que permitiu Filipe II, que era o rei da Macedônia, invadir e conquistar todo o território grego na Batalha de Quironeia. O próximo período é o período helenístico, né, que é aí o governo de Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. É nesse período que vai ocorrer aí a ampliação de todo o domínio macedônio, né, sobre todo o Oriente Médio, até as fronteiras da Índia, e vai organizar aí o maior império constituído na antiguidade, né, e é o período helenístico, período de Alexandre o Grande. Esse período, né, de Alexandre o Grande vai estimular aí uma mistura da cultura grega ocidental com a cultura egípcia oriental e vai definir o surgimento do chamado helenismo, né? Quando a cultura grega aí ela vai ser espalhada para outros territórios e após a sua morte o império ele vai ser dividido, né, entre os seus generais, né, após a morte de Alexandre o Grande no caso. E depois o território grego ele vai ser incorporado aí aos domínios do Império Romano. Uma curiosidade muito interessante é falar da Biblioteca de Alexandria, que ela vai ser uma das maiores bibliotecas aí da antiguidade e ela vai ser construída, né, na cidade de Alexandria, no norte do Egito. E lá, gente, tem muitas riquezas referentes à história da humanidade, né? Seja sob a terra ou mar. E a Unesco ela já estuda aí a possibilidade de um museu subaquático. Isso é onde, gente? Na cidade de Alexandria. Muito interessante. E aí agora a gente vai falar sobre as polis gregas, né? Na Grécia aí tinha aproximadamente 100 cidades-estados, que é as polis gregas, né? Aí tinha a Acrópole, que eu já falei, que era o lugar onde fica o centro do poder daquela polis. Tinha também a Ágora, que era uma praça central, onde os cidadãos ali debatia as questões a respeito da polis. E as polis tinham aí no geral 100 mil habitantes, né? Com exceção aí de Atenas, que tinha cerca de 400 mil habitantes. É muita gente, é gente pra dedéu. Cachoeira não tem nem 40 mil habitantes. Os cidadãos, né? Não era todo mundo que era cidadão era somente aquele que tinha direito à participação política nas instituições, nas assembleias, que discutiam e elaboravam aí as leis. Porém, aí o direito da participação política era exercido de forma diferente, né, nas cidades gregas. Mas na questão política, a maioria das polis elas tinham aí experiências monárquicas, como eu já falei antes, que é o governo só de um, ou oligárquica, que é um regime de governo exercido apenas por um pequeno grupo de pessoas, né? Que é governo de poucos. E aí a Poli de Atenas é quem vai migrar, né, mudar para uma chamada democracia.
E agora a gente fala especificamente da política de Atenas, que ela perpassa aí por diversos momentos, como a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Se você lembrar, o conceito de monarquia está ligado àquele governo em que o chefe de Estado, né, tem o título de rei, e aí é um governo em geral em que o poder político do governante ele é hereditário, né? O rei geralmente, né, em linhas gerais, o poder do rei passa de pai para filho. Na oligarquia, como eu já falei, vai ser o poder que é exercido por um pequeno grupo de pessoas, né, famílias ricas, né, mas aquele número pequeno de pessoas. E na democracia é um governo em que a soberania política é do povo, seja por representação, seja de forma direta. Então, o povo é que tem o poder de decisão na democracia. Nosso Brasil é democracia, viu, gente? A gente elege aí os vereadores para representar a gente lá na Câmara para discutir as leis. O povo vota para escolher o prefeito, né? Escolhendo o prefeito, a gente vota naquele representante que vai executar essas leis e melhorar a cidade. A gente vota no governador para o estado, a gente vota nos deputados, tanto para o estado quanto para o país inteiro. Então, tudo isso aí é eles lá representando a gente. Então, não pense, porque o prefeito ou porque o governador. Não, todo mundo está lá porque o povo quis que eles estivessem. Se eles estão fazendo alguma coisa que não condiz com a vontade do povo, quem botou foi o povo, né? Mas se estiver fazendo uma coisa boa para a sociedade, quem botou também foi o povo, porque isso é a democracia. Mas vamos lá, né? A monarquia, né? Ela foi aí do século do século XI ao século VIII antes de Cristo, né? Porque a gente vai aí numa ordem decrescente quando a contagem é antes de Cristo. Na democracia foi o governo de um basileu, né? Que era um rei, mas ele se subordinava aí a um conselho de nobres, né? Esse conselho era chamado de Areópago porque as reuniões aconteciam aí na colina que era dedicada à guerra, ao deus da guerra que era Ares, né? Ares, o deus da guerra. A gente vai ter aí o período da oligarquia, né, que vai ser dirigido por um grupo de legisladores, né, são famílias ricas, né, os representantes das famílias mais ricas de Atenas, mas legisladores porque eles vão aí trabalhar com a questão das leis, né. A gente vai ter Draco, que vai estabelecer aí leis rigorosas, né, como pena de morte. A gente tem Solon, que ele vai acabar com a prática da escravidão por dívidas, né? Todo mundo aí que devia alguma coisa, aí se entregava para trabalhar na fazenda ou nas terras daquela pessoa para pagar sua dívida. Então, Solon disse que a partir daquele momento não existiria mais escravidão por dívida e também devolveu aí todas as terras perdidas por dívida aos camponeses. Os camponeses também tinham as terras deles, se eles estivessem devendo alguma coisa, alguém pagava com as terras. Então, o que foi que Solon fez? Devolveu todas as terras. E o período da tirania, né? O período da tirania, quando a gente fala tirania, é como se fosse uma ditadura, né? Um tirano. Então, Pisístrato, né? É um aristocrata aí ateniense, né? Quando eu falo de um ditador, né? Um aristocrata assim, alguém, né? Que é um tirano. Ele gosta de agir, né? Sem muita consulta, sem consultar as opiniões do povo, né? Então, mas só que ele queria conquistar esse apoio popular, né? Que os ditadores têm isso. Aí ele vai promover o que? A redistribuição das terras férteis. É como se fosse uma reforma agrária, né? Aí vai trabalhar com crédito agrícola, né? E aí seus filhos, Hípias e Hípaco, eles não conseguem aí dar continuidade a esse projeto de tirania, né? Hípias, que é um dos filhos deles, vai ser assassinado por outro aristocrata e Hípaco vai ser expulso de Atenas. E é aí que a gente vai começar a nossa democracia. Na democracia, né, que foi desenvolvida por Atenas, aí já é uma coisa mais extensa, dá pra gente esmiuçar mais, né, detalhar mais, porque Atenas tinha a cultura do estudo, né, de desenvolver aí o estudo, os filósofos discutiam. O que é o filósofo, gente? A gente vai discutir daqui a pouco para vocês, tá? E aí eles são pessoas que discutem ideias, tá? Só que aí discute ideias de forma coerente.
para a gente entender esse período de democracia em Atenas, a gente tem que lembrar que no período dos legisladores, a gente vai ter um legislador, né, que eu falei sobre ele, que foi Solon, lembra? Aquele que acabou com a escravidão por dívida? Ele cria aí um conselho chamado Bulé. Beulé. Bulé, exatamente. Então, era um conselho de 400 cidadãos. Imagine, gente. 400 cidadãos eleitos a partir do critério de renda e responsável aí pela elaboração dos projetos de lei para a cidade. Então, todos esses cidadãos diretamente, né, eles eram responsáveis pelos projetos de leis criados para aquela sociedade ateniense. Então, a gente tinha aí 400 cidadãos. Mas, quem era cidadão? Você é cidadão hoje, gente? Você é cidadão? Seu pai é cidadão, sua mãe, sua família, todo mundo é cidadão? Meu filho, porque em Atenas nem todo mundo era cidadão, tá certo? Para ser cidadão em Atenas, você tinha que ser homem, tinha que ter uma renda específica no período aí de Solon, né, uma renda específica, e tinha que descender de famílias atenienses, tá certo? Tinha que descender, a sua descendência tinha que vir de famílias atenienses, puramente atenienses. E outra, também, mulheres não eram consideradas cidadão, escravos não eram considerados cidadão, e nem os metecos. Metecos eram os estrangeiros, que também não eram considerados cidadãos. Mas daqui a pouco a gente chega lá, tá certo? Continuando, eu vou trazer para vocês que depois desse período de tirania e quando começa aí a democracia, a gente vai ter aí um reformador, que o nome dele é Clístenes, né? Fale comigo, Clístenes. Clístenes. Repita, Clístenes. Exatamente, Clístenes. Ele vai permitir aí a extensão dos direitos políticos a todos os cidadãos atenienses, independente da renda. Então, o que é que ele faz? Ele vai tirar, né, o critério da renda para que a pessoa possa exercer aí a participação política. Então, o ser cidadão não vai ter mais nada a ver com a renda, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Lembra que a Bulé tinha 400 pessoas? Agora vai ser 500 pessoas. Ele aumenta em 100 pessoas, no caso, né? Ele aumenta aí, a Bulé vai para 500 pessoas que vão participar da política diretamente. E ele vai criar a eclésia. A eclésia era um tipo de assembleia popular, um tipo de reunião, onde as pessoas se reuniam para discutir, para alterar ou modificar ou trazer novas leis, né? É como se fosse uma reunião com seus amigos que você vai estar lá. Quem aprova, levanta a mão. Exatamente, era assim, era o braço que levantava para poder aprovar ou desaprovar alguma coisa na eclésia, que era a Assembleia Popular. E daí participava todos os cidadãos que eram maiores de 18 anos, né? Que aprovava ou reprovava aí todos os projetos que eram encaminhados pela Bulé. Aonde, gente? Na eclésia. Lembrou, né? Então, também foi criado as Elias, que era o Tribunal de Justiça, né? Que vários cidadãos eram escolhidos para julgar conflitos que acontecia aí dentro da cidade de Atenas, dentro da cidade-estado de Atenas. As reformas de Clístenes vai abrir, né, a possibilidade do cidadão participar diretamente, né, já se ele fosse aí para a eclésia, que era a assembleia, né, e se fosse também, ele podia ser sorteado para algum cargo público. Clístenes, ele vai implementar aí a chamada lei do ostracismo, né, que vai tirar o cidadão de dentro de Atenas por 10 anos que ameaçasse a democracia. Então, isso era uma maneira de assegurar a democracia. A democracia, ela não era, né, em Atenas ameaçada, porque essa lei do ostracismo, quer dizer, não era até então, né? A lei do ostracismo, ele assegurou que qualquer cidadão que falasse contra a democracia, né, contra essa política de participação do povo, era tirado de Atenas, condenado a ficar fora de Atenas durante 10 anos. E democracia, gente, surge aí, né, nas cidades-estados da Grécia Antiga, né, no primeiro milênio aí antes de Cristo, e vai ser da forma que foi no auge político de Atenas. O auge porque ela se desenvolve dentro da cidade-estado de Atenas. E democracia, a gente vai fazer a etimologia da palavra, tá? Demo quer dizer povo e cracia governo. Então, significa governo do povo, literalmente. E eu já expliquei a vocês, né? Conforme o filósofo Aristóteles, eu já expliquei a vocês
que a democracia seria o governo de muitos, né? Diferente da democracia, da monarquia, que é o governo de um só, e a aristocracia ou oligarquia, que é quase a mesma coisa aí, que é o governo dos nobres, governo de poucos, tá certo? Então, essa população de Atenas, dentro dessa democracia, ela tinha cerca de 400 mil habitantes, como eu já tinha falado, né? Quando eu citei que a maioria das cidades-estados possuíam 100 mil habitantes, com exceção aí de Atenas, que tinha 400 mil. Então, desses 400 mil, apenas 10% era considerado cidadão. Mas como assim, Brasil? É sim, Brasil não, Grécia. Como assim, Grécia? É sim, apenas 40 mil eram considerados cidadãos. Então, dentre eles, a gente vai ter os mais ricos, né? Aqueles que tinham as melhores terras, né? Que era considerada elite, que era chamada de eupátridas. Repita comigo, eupátridas. Exatamente, eupátridas. E a gente vai ter aí aqueles que são pequenos proprietários, que são georgóis, tá? Tem terras, mas não são lá tão grandes e tão ricas como a da elite dos eupátridas. E a gente vai ter os trabalhadores urbanos que se dedicam aí, né, a comercializar as suas produções de artesanato, que vai ser os demiurgos. E também tem os tetas, né, não é tetas, viu? Pelo amor de Deus, é tetas, tá? Que eram os trabalhadores braçais, né, aqueles trabalhadores do campo, né? Os trabalhadores urbanos ou rurais, mas que fossem aí menos favorecidos, não tinha nenhum tipo de terra, tá certo? Então, o que é que todos esses grupos sociais tinham em comum? Porque todos, a gente acredita que descendia dos fundadores da polis de Atenas, tá certo? Todos eles descendiam aí dos fundadores da polis e tinha que descender dos fundadores da polis para ser considerado cidadão. Então, mesmo que não tivesse mais aí o critério da renda, mas Clístenes, ele permaneceu aí com esse critério da descendência ateniense para ser cidadão. Então, a maior parte da população, gente, a maior parte da população eram escravos, né, porque tinha aí cerca de 200 mil escravos, que eram metade desses 400 no total. 100 mil eram metecos, que eram os estrangeiros, né, que eram pessoas de fora que moravam em Atenas. E a gente tinha aí também mulheres e crianças, cerca de 60 mil. Então, como eu estava falando, somente homens livres, descendentes de famílias atenienses, é que tinha direito a voto, né, na Assembleia Popular ali, na Eclésia. Então, hoje, a democracia, né, que vai ser aí uma forma de governo que traz a participação do povo na política, nem sempre foi dessa forma, né? Então, nos diferentes contextos históricos aí, em diferentes momentos da história, da nossa sociedade, né, do mundo em si, a cidadania em si, ela vai estar associada a posições sociais, né? Tipo, quem tem terras, quem tem riquezas, né? Mas a gente tem a Assembleia Popular em Atenas, nesse período que a gente está estudando, né? Que era a Eclésia, que reservava aí aos cidadãos atenienses, só quem era cidadão, claro, de ter um tipo de cidadania numa democracia direta, porque as pessoas votavam diretamente, tá certo? As pessoas estavam lá e decidiam mesmo as leis de Atenas ou não. Então, cada um dos cidadãos debatia, propunha novas leis, aprovava a proposta, de tudo que organizava a vida deles ali. Só que hoje, como eu já falei no Brasil, a gente vota em pessoas que representam a gente lá na Assembleia Legislativa. Você vai diretamente lá no Congresso de Brasília? Não vai, né? Seus pais ou quem tem o poder de votar hoje, né? Vota em pessoas, em candidatos que se elegem e representam a gente lá. Então, é diferente de Atenas. A democracia de Atenas era uma democracia direta, que o povo votava diretamente. E a nossa democracia aqui é uma democracia representativa, porque a gente vota em representantes que a gente acredita, que vai ser aí bom para comandar as leis na nossa sociedade. Então a gente elege vereador, senador e por aí vai, né? Para poder trabalhar aí em favor do povo. Em favor do povo. Lembra disso, tá certo? Ah, e lembra do termo idiota? Você é idiota. Não é legal xingar o outro de idiota, né? Falar essa palavra feia. Porque lá na Grécia Antiga, idiota, né? Era aquele sujeito
né, que podia ser cidadão, mas não queria. Podia exercer esse papel de votar, né, de decidir a vida da sociedade, mas não queria nem lá ia. Então ele é um idiota, porque não exerce o seu papel político, que é muito importante, viu, gente? É muito importante exercer aí o papel político. E hoje, para votar, tem que ter quantos anos, gente? 16 anos. Com 16 anos, aqui no Brasil, você já pode votar. Bom, povo, aí a gente chega para falar de Esparta, que era uma outra importante polis de Atenas. Lembra que Atenas, desculpe, da Grécia. Atenas e Esparta eram duas polis diferentes, pelo amor de Deus, confundi, tá certo? Então, Esparta já tinha um modelo diferente do modelo da polis de Atenas. Por que fala mais de Atenas e Esparta? Porque eram os principais modelos de cidades-estados, né, dentro da cidade dentro do país da Grécia. Presta atenção. A maioria, né, aliás, todas as cidades-estados, elas tinham suas características, mas os dois modelos que predominavam era esse modelo da democracia de Atenas, como a gente já estudou até agora, e esse modelo aí militar de Esparta. Então, o poder político era uma diarquia, né? Tinha dois reis e esses dois reis se subordinavam aí à autoridade da Gerúsia. A Gerúsia era uma assembleia que era composta por 28 anciãos, acima de 60 anos. Então já viu que o negócio é bem arcaico e antigo aí na cidade de Esparta, porque as pessoas eram com mais de 60 anos. Sem nenhum preconceito, porque eu amo os idosos, minha mãe tem mais de 60 anos e tem muita sabedoria a passar. Então, eles eram responsáveis pela criação das leis, né, de Esparta, e da Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos, né? Os cidadãos tinham entre 30 e 60 anos e aprovava aí todas as leis na Jerusa. A polis de Esparta, né, ficava localizada aí na região da Lacônia, né, na Grécia. Então, ela tinha 239 mil habitantes. Desses, apenas 9 mil que eram cidadãos. Eram chamados de espartanos ou esparciatas. Quem, gente? Os 9 mil que eram cidadãos, tá certo? Então, os espartanos, né, eles descendiam dos dórios. Lembra dos dórios lá no início da formação da Grécia? Aquela invasão toda que foi chegando o povo na ilha de Creta, invadindo, até que chegou os dórios, que era um povo forte, violento, agressor e que se manteve aí, né, conseguiu aí dominar a região. Então, os dórios dominou essa região da Lacônia, tá? Essa região da Lacônia. Quando os dórios chegaram, eles conseguiram dominar. Então, eles eram os únicos que conseguiram aí exercer os direitos políticos, porque eles eram aí, quem foram os descendentes deles, ficaram sendo aí os espartanos, tá certo? Então, quem vinha abaixo desses espartanos vai ser os periecos. Quem eram os periecos? Os povos que estavam ali na região da Lacônia, que quando os dórios chegaram, não ofereceram nenhum tipo de resistência, aceitou de boa a chegada dos dórios. Eles eram os periecos, né? Eles não ofereceram nenhum tipo de ameaça aos dórios quando os dórios chegaram, né? E aí eles se dedicavam ao comércio, mas eles eram livres. Só não tinha aí direito político, apesar de pagar impostos. E a base, a maior parte da população, né, eram os ilotas. A gente tinha aí 200 mil ilotas. Quem eram os ilotas? Os ilotas eram os antigos habitantes também da Lacônia, só que esses eram aqueles que se rebelaram contra os dórios quando os dórios chegaram. Então a gente vai ter os dórios na parte logo quando chegou, que se transformou em quem depois, seus descendentes, nos espartanos. Lembra? Espartanos ou esparciatas. Esses tinham poderes políticos. E abaixo deles a gente vai ter aí os periecos, que descendiam daquele grupo de pessoas que não ofereceram resistência à invasão dos dórios. E a gente tem os ilotas, que é aquele grupo de pessoas, que era a maior parte, que ofereceram resistência, ou seja, se rebelaram contra a invasão dos dórios na época que os dórios invadiram. Então, esses ilotas, ele trabalhava aí para os espartanos, né? Entregava
nas terras dos espartanos, entregava toda a metade da produção, não podia nem ser vendido, nem ser expulso, mas também não podia sair da terra, não podia ser tirado da terra, mas também não eram livres para sair da terra. E aí sofriam na mão dos espartanos, até mesmo eram assassinados, né? E quando os espartanos assassinavam aí alguns ilotas, eles diziam que era algum tipo de missão militar para manter a ordem da sociedade espartana. Então vocês imaginem aí que no período das guerras médicas, né, que eram as guerras contra os persas, todas as cidades-estados estavam unidas e juntas contra quem, gente? Contra os persas. Aí eles vencem. Mas depois Atenas e Esparta brigam o tempo todo pelo domínio, né, da Grécia, por quem tem mais poder aí dentro da Grécia. Bom, como eu sei que vocês gostam da fofoca e gostam de saber como é que esse povo grego vivia, a gente vai falar, é brincadeira. A gente vai falar aqui para vocês, tá certo? Então, na Grécia Antiga, cada cidade-estado, ou seja, cada polis, tinha aí seus costumes diferentes um do outro. Mas a gente tinha características que eram praticamente as mesmas na maioria das cidades-estados. Então, a gente tinha aí as casas tradicionais, né, que não tinha lá muito luxo, independente seja na cidade ou na zona rural, e em sua maior parte eram construídas aí apenas de um pavimento interno superior. As janelas sem vidros, né, altas para evitar assaltante, para evitar, né, o pó, apesar de que aqui eu moro no alto, tem um pó doido, uma poeira terrível, né, e na base eram diferentes aposentos aí em torno de um pátio central, a gente vai ver aí agora para vocês. Não tinham aí nenhuma água corrente, né? Era aí um poço que fornecia água para aquela comunidade, aquela família. Então, nesse pavimento superior ficava aí os dormitórios da família. No inferior tinha o androceu. Gente, o que é androceu? É um espaço aí para os homens se divertirem, para se reunir, para discutir, para e no, o Mr. Shake com os amigos era nesse androceu. Brincadeira que não tinha Mr. Shake nessa época. E no pavimento superior tinha o gineceu. Gente, se o androceu é o lugar dos homens se reunirem, o gineceu é o quê? Os lugares das mulheres. As mulheres também tinham os seus lugares. E aí, junto do gineceu tinha ali o banheiro, a despensa, né, a área para os escravos daquela casa ali. Então, as casas gregas não tinham água corrente, como eu falei, né? E se não tivesse o poço, como eu disse, a água tinha que ser trazida pelos escravos de lá das fontes públicas. As casas mais modestas, né, não tinha mais que 2 ou 3 quartos aí. E os alimentos eram cozidos aí num braseiro fora da casa por causa da fumaça, né, para não fumaçar tudo dentro de casa, que pelo amor de Deus, né? Não tinha saneamento básico, gente. Hoje você faz cocô, você faz xixi, você dá sua descarga no seu banheirinho, né? A gente acredita que seja assim, porque tem um encanamento, né? A nossa cidade tem um saneamento básico, então, principalmente nos centros urbanos. Aí a pessoa faz suas necessidades ali, dá sua descarga e a encanação leva embora, ou seja, os nossos cocôzinhos fazem uma viagem ali pela tubulação até chegar o destino final deles. Mas lá na Grécia não tinha isso, gente. Então não tinha. Eu não sei se o pessoal fazia o balãozinho, o famoso antigo balãozinho. Balãozinho lembra, né, gente? Balãozinho, aí cagar num saquinho. Nem sei se tinha saquinho. Vai fazer o balãozinho e jogar longe. Mas é brincadeira. Foi pra descontrair. Mas as pessoas mais ricas tinham até fossas, né? Fossas era o lugar onde você vai colocando ali e vai enterrando. Vai colocando e vai enterrando. Essas são as fossas. E só quem tinha era rico. É por isso que a qualidade de vida dos moradores gregos não era lá essas Coca-Colas, tá? Não era muito boa não por causa dessa questão da falta de saneamento básico. E a falta de saneamento básico é muito importante para uma população, porque a população que não tem saneamento básico, ela é uma população que ela vive aonde, gente? Na imundícia, né? Na porcaria. E aí isso traz muitas o que? Doenças. Muitas epidemias surgem por causa da falta de higiene, tá certo? Então, dentro das casas tinha aí uma decoração padrão, né? Aí tinha os divãs baixos. Os divãs, gente, na verdade, parecem aquelas cadeiras de praia maravilhosas que
que a gente deita, relaxa ali, aí fica tipo aquelas mesinhas de centro do lado para você ir comendo e se alimentando. Era assim que era feito. E quando nascia um menino nessa casa, ah, maravilha, um orgulho terrível, né? Um menino sadio, né? Um menino com saúde, porque saúde é o que importa. Então, dentro de uma casa grega aí, meninos e meninas, até os 7 anos eles ficavam todo mundo junto lá. Tudo no mesmo balaio, dormindo com as mulheres, tá? Dormindo aí com suas mães, tias ou quem quer que fosse. E aí brincava de bola, boneca, né? Ioiôs, carrinhos pequenininhos. Carrinhos é a miniatura de carroça, viu, gente? Pelo amor de Deus. Lembra de uma carroça como é? Então, eram tipo carroças pequenas, né? Porque não tinha aí o modelo de uma picape, como vocês brincam hoje aí, né? Tinham cavalos de rodinha, animais domésticos. Então, depois dos 7 anos, os meninos já iam para a escola. E as meninas ficavam em casa aprendendo aí as atividades domésticas, tá? Como a gente viu que era diferente aí o modo de vida de Esparta e o modo de vida em Atenas, né? A gente vai só exemplificar para vocês um pouquinho aqui. Em Esparta, a família era totalmente militarizada, né? A família, a sociedade era voltada para a questão do militarismo. Então, promovia aí uma diferença entre meninos e meninas. Os meninos, a partir de 7 anos, eles eram entregues para o governo. Com 7 anos de idade, ele já era entregue aí para o Estado. E até os 14 anos, eles aprendiam apenas o necessário em relação à leitura e escrita. Ou seja, não desenvolvia, né, aquela intelectualidade com profundidade, não. Era uma coisa básica mesmo. Vestiam poucas roupas, andavam descalço, cabeça raspada. E o Estado, que é o governo, né, espartano, eles preparavam os meninos para receberem aí uma formação militar e intelectual. Mas, claro, tudo voltado a um desenvolvimento do corpo, né? Porque eles visavam o militarismo. Então, todo dia tinha que fazer exercício aí, de forma bem rigorosa. Quando completavam 20 anos, né? Eles podiam aí fazer parte, né, do grupo de homens da cidade e ter o direito aí de usar armas e participar de movimento das tropas. Só que somente aos 30 anos é que eles seriam soldados e cidadãos, né? E aí eles recebiam do governo um lote de terras, alguns escravos, né? Com 60 anos podia já se aposentar e participar da Jerusa, que era a assembleia ali dos anciãos. Já em Atenas o negócio era diferente, né? O negócio era mais profundo. Em Atenas, a administração pública, que é o governo, gente, não cuidava da educação das crianças, não. Porque a obrigação era dos pais. Então, a criança ateniense ali, ela era educada para ser cidadão, ou seja, desenvolver aí, né, a filosofia, o intelecto para desenvolver aí, discutir política. Então, desde 7 anos eles eram levados aí à casa de um professor particular, né, que ensinava aí tanto atividades físicas quanto culturais, né? Se fosse ainda filho de família rica, era acompanhado por um pedagogo. Imagine, sabe que o pedagogo hoje, né, ele coordena uma escola inteira, mas naquela época, se esse menino fosse filho de família rica, era acompanhado por um pedagogo. E ainda tinha escravo para carregar aí o material da escola, né? Vamos lá. Então, durante 4 anos, né, desde os 7, essa criança era instruída pelo gramatista, né? Gramatista já vem de gramática, você sabe, né? Leitura e escrita aí. Então, durante as aulas, né, recitavam versos importantes aí de Homero, de Zildo. Com 12 anos, ele já era educado aí pelo pedótrofo, que era um treinador de crianças, porque para desenvolver aí a questão física do corpo. Ah, mas você não disse que isso era uma questão de lá de Esparta? Não, gente, porque em Atenas era assim, ó, mente sã em corpo são. Então eles cuidavam da saúde, porque eles acreditavam que o nosso corpo tinha que ser um lugar habitável para uma mente sã, certo? Então, lá em Atenas, quando eles ficavam jovens, né, eles iam para a escola até os 18, né, e depois dos 18, na escola eles eram instruídos o quê? Com leitura, escrita, aritmética, música, atletismo, e aí depois dos 18 eles já eram cidadãos. Aí podia participar da eclésia, que era aquela assembleia, e com 60 anos ele podia se aposentar. Mas até os 60 eles podiam aí ser convocados para qualquer tipo de necessidade militar. Por isso que depois dos 18 eles faziam 2 anos de estágio militar só para garantir a coisa. Na família,
patriarcal, né? Porque a maioria das famílias lá na Grécia era uma questão patriarcal na sua organização, né? Onde gente, é que, tipo assim, ó, nasceu, o pai lá teve as filhas, o filho, não. Casou, continua todo mundo na mesma casa. Aí tem filhos, casou, então toda essa família vai crescendo dentro daquela casa, vai morando todo mundo na mesma casa, e aquele pai, aquele patriarca, aquele maior, aquele mais velho é o que comanda tudo. É ele que vai dizer, né, se o filho vai ser deserdado ou se não vai ser deserdado, se o filho vai ser reconhecido quando nascer, se não vai ser, ele que escolheu o marido para as filhas dele, ele podia se divorciar da sua esposa se quisesse, podia até casá-la com outra pessoa que ela não quisesse, era um comando terrível aí pelos homens. Então, a vida da mulher estava dirigida aí pelo pai ou pelo marido, de certa forma. Então, a mulher, que era bem respeitada na sociedade grega, era aquela que ficava onde, gente? No gineceu, que era o lugar que ficava ali apenas as mulheres, né? Reservado para as mulheres. Ficava ali o tempo todo administrando sua casa, seus escravos, e só saía de casa se fosse aí para as atividades religiosas, festas religiosas, né? Então, já as mulheres espartanas, elas tinham melhor instrução, eram mais independentes, né? Tinham modalidades esportivas que elas podiam participar, porque de qualquer forma elas eram que mães de guerreiros, né? Então elas preparavam aí os seus filhos também, ajudavam, auxiliavam, né? E por mais elas também eram mais ouvidas pelos homens, né? Elas eram mais respeitadas, né? Nas decisões políticas, etc. Aí elas tinham uma certa participação. Vamos agora falar como é que funcionava a Grécia, né? Ai, gente, é um pouquinho grande, mas porque a Grécia Antiga, meu filho, é uma coisa que dá pano para manga. A gente vai falar sobre a economia e sobre o trabalho que era realizado na Grécia. Bom, a gente vai falar de economia, então a gente vai falar o quê? Das atividades comerciais da Grécia, tá certo? Então foram diversas atividades realizadas. No litoral a gente tinha aí a questão da navegação e do comércio, né, pela criação das colônias aí, que eram as cidades gregas de Atenas, Corinto, Mégara e Eubeia, sobre regiões lá do Mediterrâneo, da Ásia Menor, né? Tinha solos montanhosos, como eu já falei, e por isso não tinha nessa região aí atividade agrícola. Então desenvolvia aí apenas a navegação e o comércio. Nas regiões, né, de planície, onde tinha aí essa terra fértil, mais férteis, né, aí eram utilizadas atividades agrícolas, como colheita de cereais, no outono colhiam uvas, azeitonas, né, arava a terra depois para a colheita que vinha aí posteriormente. E além das atividades agrícolas, eles também tinham a pecuária, né, a criação de ovelhas, e verão e inverno, meu filho, não tinham o que fazer. Qual era a principal atividade dos gregos? A política ou a guerra, né? Essas eram as principais atividades dos gregos. Aí nos centros urbanos a gente tinha a presença dos artesãos, né? Que os oleiros aí que fazia muito essa questão dos vasos, né? De barro. Em Atenas, o principal ofício era essa produção dos vasos de cerâmica, né? Que era realizada ali nos querameicos, né? Que era um lugar só de oleiros. E aí o povo ia lá e escolhia seus vasos, né? E fazia ali aquela relação comercial diretamente. Tinha muito escravos explorados nas cidades e estados da Grécia, né? A maioria, a gente, era prisioneiro de guerra. Como a guerra era uma cultura grega, então conquistar outros povos através da guerra era uma cultura grega. Então, se eu sou de Cachoeira e entro em conflito com a população de São Félix, todos aqueles que eu derroto em São Félix, aí passam a ser escravizados de Cachoeira. Só estou dando exemplo, viu, gente? E vice-versa. Se São Félix ganhasse, a população de Cachoeira passa, não toda, mas quem perdeu ali, os soldados na guerra, passavam a ser escravizados ali da população que venceu, né? Então, era assim que eram conquistados a maioria dos escravizados, né? Que ou era pela origem do trabalho, né? Descendência, ou seja, eu estou aqui em Atenas e eu sou escravo porque meu pai foi escravo, né? E eu nasci aqui. Ou por dívida, né? Mas que a gente sabe que Solon exterminou essa escravidão por dívida, ou pela prisão aí dos homens durante a guerra, que era o que geralmente era feito. Então, dentro desses escravos, a gente tinha aí trabalho de intelectuais, porque tinham escravizados que tinham funções lá na sua cidade de origem. Então, eram intelectuais, eram pedagogos, e
eram pessoas aí que ajudavam, de certa forma, a organização da sociedade, né? E o mercado de trabalho para a mulher era totalmente restrito, né? Em sua maior parte era restrita. A mulher honesta, como eu já falei, era aquela mulher que ficava lá no gineceu, né? Dentro de casa, no lugar reservado aí à parte feminina. A atividade artesanal, né, que desenvolvia dentro de casa, né, cortinas, roupas, almofadas, que as mulheres usavam aí como ocupação para poder decorar as suas casas. Só que tinha algum momento de dificuldade econômica que essas mulheres iam sim aí, né, agora mulheres bastante pobres, que elas iam aí para o comércio, para o trabalho agrícola, para poder sobreviver. Bom, falar de religião e cultura na Grécia é algo que eu amo. E a religião está totalmente ligada à cultura aí dentro da Grécia, tá certo? Então, os gregos antigos, né, para eles a vida humana ou a natureza, né, eram regidas aí pelas vontades dos deuses. Então, a gente tem, gente, a questão da mitologia grega que é muito forte. O que é a mitologia, gente? Eles tentavam explicar a realidade deles, eles tentavam explicar os fenômenos da natureza, as coisas que aconteciam, o porquê o universo existe. Então, tudo isso eles tentaram explicar através dos mitos. Tem os mitos de criação, por que foi criado o mundo, aí tem a história de Zeus, e tem a história de Zeus, que é o deus dos deuses, e de Poseidon, que é o dos mares, e por aí vai, né? Que é muita coisa. Então, todos eles se assemelham aí aos seres humanos, né? A característica dos deuses. E eles possuíam aí os mesmos sentimentos. Eles só eram diferentes porque eles eram imortais, né? Já que eram deuses, e porque eles não envelheciam, né? Eram jovens para sempre aí. E tinha também, gente, a ideia de que quando um deus ele descia aí, né, do Monte Olimpo, que era onde eles ficavam, e tinha algum tipo de relação com alguma mulher, né, com alguma mulher que ela não era Deus, era uma ser humano comum, aí o filho dessa mulher, ele era um filho de um Deus, ele era um semideus, né, que era a mistura do ser humano com um Deus, ele era um semideus. E aí, quem são os semideuses que a gente conhece? A gente conhece Hércules, né? A gente conhece aí Perseu. Eu vou sugerir um filme para vocês assistirem, para vocês verem como era essa questão da cultura grega, mas de uma forma bem atual. O nome do filme é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E o outro filme é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Então eu estou sugerindo esses dois filmes para vocês assistirem, tá certo? Não vou cobrar nada relacionado aos filmes, não se preocupem, até porque a gente não tem esse tempo, mas eu preciso que vocês assistam para que vocês entendam melhor essa parte aí da cultura grega, dessa mitologia, né? Que eles acreditavam no Minotauro, né? E diversos outras, outros aspectos aí que vai invadir essa cultura da mitologia grega, que é muito importante. Quem nunca ouviu falar dos titãs, né? Que aí são os deuses, né? Todos que formam aí essa cultura grega. Então, os gregos, eles homenageavam seus deuses, né? Conforme a história aí. É, e o monte mais elevado da Grécia, que era com 2.985 metros, que era o Monte Olimpo. E lá eles ofereciam aí cerimônias, festas, jogos esportivos, inclusive os Jogos Olímpicos, né, que também é chamado de Jogos Panelênicos, né, que eram os jogos oferecidos a Zeus, né, que era o deus aí do Olimpo. Então, esses jogos eram oferecidos a Zeus, então eles sabiam bastante que os jogos, ou tudo que oferecia aos deuses, era uma coisa bem sagrada, tanto que se houvesse alguma guerra, né, entre uma polis e outra polis aí, a guerra era suspendida, porque os Jogos Olímpicos eram considerados jogos sagrados. Sim, queridos, os jogos foram sim criados dentro da Grécia. E os jogos suspendiam qualquer rivalidade política, né, entre as polis. Podia participar atletas de todas as cidades, né? Estrangeiros não podiam, escravos não podiam, mulheres também não podiam. E a mulher que entrasse, meu filho, para assistir o jogo, ela podia morrer, porque era sob pena de morte a mulher que entrava lá para assistir os Jogos Olímpicos, porque não podiam, né? Já pensou? Olhe como tratavam aí a mulher nas sociedades antigas. E deveriam dar o verdadeiro valor, já que a sociedade ela só existe porque existe a mulher, né? A verdade é essa.
Então, esses Jogos Panelênicos, né, ou os Jogos Olímpicos, eles aconteciam em diversos santuários, né, ou no santuário de Zeus, né, que ficava aí na cidade de Olímpia ou Nemeia, ou no santuário de Poseidon, na cidade de Corinto, ou no santuário de Apolo, localizado na cidade de Delfos. Então, os jogos aconteciam aí de 4 em 4 anos. A gente vai ter a primeira Olimpíada acontecendo em 776 a.C., na cidade de Olímpia, né? E incluía aí diversas modalidades esportivas. A gente tinha os saltos, os arremessos de disco, as lutas corporais, competições musicais até, né, competições poéticas dentro daí das Olimpíadas. E os atletas gregos, né, eles não recebiam aí medalha de ouro, não. Eles só recebiam uma folha de louro. Gente, quem vencia era a glória, né, que levava aí para sua cidade-estado. Levava aí uma grande possibilidade de ser homenageado, de ser ovacionado ali, de ser aplaudido. Então, no que diz respeito, né, às maratonas, hoje a gente conhece, né, as corridas que é chamada de maratona, foi porque quando teve a guerra entre a Grécia e os persas, e que a Grécia venceu, então um soldado de Atenas, ele correu da cidade de Maratona até a cidade de Atenas. Ele correu 40 quilômetros para poder dar a notícia que Grécia tinha vencido essas guerras médicas aí. Então, por esse motivo, é que você conhece o nome aí de maratona ligada a uma corrida. Então, os Jogos Olímpicos ele vai ser aí anunciado 10 meses antes, sempre antes da sua realização. E os gregos ele dava muita importância a esses jogos, como eu já falei a vocês, né? Só que chegou um determinado época aí, né? No ano 393 depois de Cristo, né? Aí já no século IV, o imperador, no final do século IV, o imperador romano Teodósio, né? Ele era cristão, então ele vai mandar fechar o templo de Zeus em Olímpia, porque teve um período que Grécia ficou aí, foi conquistada por Roma, então ficou em poder de Roma. Então, por esse motivo, os jogos eles foram durante muito tempo suspensos, né? 15 séculos depois, né, é que o educador francês Pierre Dufresne, ele era o Barão de Coubertin, ele vai fazer todos os esforços para que restaurasse aí os Jogos Olímpicos, e como a gente tem aí os Jogos Olímpicos até hoje, reunindo atletas de várias partes do mundo e preservando aí essa questão de união dos povos por meio do esporte. É muito interessante. Então, tudo que eles faziam era em volta dos deuses, né? Porque eles acreditavam muito. Outra coisa para falar a vocês era do teatro, né? O teatro grego ele surge, né, em homenagem ao deus Dionísio, e Dionísio era o deus do vinho e da alegria, né? Então era uma homenagem ao deus Dionísio. Então o teatro surge aí nesse período, trazendo o gênero de comédia e de tragédia. A gente também tem aí várias pessoas dentro da Grécia procurando explicar a realidade do mundo, como eu já falei. Lembra que antes era através dos mitos, né? Então agora passou a ser através da filosofia, que é o pensamento filosófico, que foi desenvolvido bastante aí pelos atenienses, tá? Tem também o alfabeto grego, né? Que é algo bastante marcante para a nossa sociedade, né? Alfa, beta, gama, delta, são vários símbolos aí, né? O sigma são letras que a gente tem, o pi também, o pi em matemática que é igual a 3,16. Tudo aí são letras gregas. Então, nessa reflexão sobre a origem da vida e do universo, a gente vai ter aí Tales de Mileto, né, Demócrito, Pitágoras, né, que são chamados aí de filósofos pré-socráticos, ou seja, que veio antes de Sócrates, né, Anaximínides, vários outros. Aí a gente vai ter Sócrates, Platão e Aristóteles, que foi aí os que marcaram, né, esse início do pensamento filosófico, né, grandes filósofos, que vai trazer aí reflexões sobre a vida, sobre a sociedade e sobre a história também. A produção de vários escritores, como Homero e Hesíodo também, vai narrar aí o heroísmo dos povos gregos, que a gente vai ter, né, também a história aí da Guerra de Troia. Vocês já ouviram falar dessa Guerra de Troia, gente? É muito interessante, pesquisem para vocês aprenderem mais um pouco sobre essa cultura grega. No período helenístico, a gente vai ter aí
Euclides, que é um matemático que vai desenvolver os princípios da geometria, e vários outros que vão contribuir para essa cultura grega, né? No artesanato, a gente já falou aí que tinha a questão dos vasos e toda a questão das pinturas que eram feitas até nos templos também era voltada para uma questão religiosa, né? Uma questão de homenagem aos deuses e também a questão de heroísmo. A gente também vai ter na arquitetura, né, as características daquelas colunas, né, como a arquitetura jônica, né, a arquitetura dórica, né, a arquitetura corinta. Então, tudo isso aí a gente está falando de arquitetura que leva o nome dos próprios povos aí que formaram a Grécia. Inclusive, né, o Eólio, Jônio, Aqueus e Dórios, né, para eles, na verdade, eles vão ser aí descendentes, né, na mitologia de Heleno, né? Heleno, que é o filho de Deucalião e Pirra, não sabe o que eu estou falando? Pesquisa aí a história de quem foi Heleno, né? E seus filhos Aqueu, Eólio, Jônio e Dório. É a mitologia tentando explicar a formação da Grécia. Na medicina, né, a gente também vai ter Hipócrates, que vai observar os sintomas para trazer o diagnóstico para doenças. Na arte grega, vai ter aí bastante esse traço do homem, né, do ser humano como centro e a medida de todas as coisas. A arte e a ciência, ela vai estar totalmente ligada, né? Vai ser aí uma marca fundamental essa questão da valorização do ser humano, porque o ser humano vai ser o único capaz de promover aí as explicações racionais para todos esses movimentos e fenômenos da natureza. E a cultura grega também vai ser marcada pelo ideal da moderação, do amor, né? A exaltação do belo, o amor à vida, né? O belo é aquela coisa perfeita, é aquela coisa que é matematicamente perfeita, né? Tudo calculado ali certinho. Então existe uma harmonia e um equilíbrio, traços marcantes aí na escultura grega, que vai destacar aí essa expressão humana em todas as obras dentro da Grécia. E os gregos eles vão procurar aí também através da pintura, como eu falei, retratar as referências mitológicas que é um marco da cultura grega. A gente fica por aqui, tá certo? Respondam a atividade que eu vou solicitar, tá certo, para vocês. E a gente fica por aqui e vai para a próxima aula de Roma.